Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, foi até um pouquinho engraçado agora. Eu queria falar de Zaqueu. Muito queria falar de Zaqueu. E foi cantada a canção. Eu quero dizer a vocês que Deus fez um milagre em mim. E Ele pode fazer milagre em você esta noite. Tá? Para quem me conhece sabe que Deus fez milagres em minha vida. Mas a palavra que eu trago esta noite também fala de milagre. No texto desta noite nós vamos ver a história de Naamã. Dessa história podemos extrair lições importantes para o nosso crescimento espiritual e vislumbrar o caminho que precisamos para percorrer e alcançar a nossa vitória aqui na terra. E constatar também que status, beleza, poder e fama não valem nada diante de Deus. E essa é a principal lição que aprenderemos neste capítulo do livro de 2 Reis. Neste contexto, há momentos nos quais a solução é impossível, mas vamos ver que perante Deus nada é impossível. É essencial também observarmos através desse texto a importância de guardar o tempo certo, esperar na fé. Fazer o que Deus nos pede e agradecer. Sim, saber agradecer. Sem representarmos nada mais de que agradecimento a nosso Deus. Tem momentos em nossas vidas que tudo nos parece turvo. Quando eu estava a orar, eu vi que tem muita gente aqui hoje que está sentindo muita tempestade em sua vida. Mas Deus me pediu para falar para vocês que vocês estão seguros na mão de Jesus. E eu gostaria de pedir a vocês que prestem atenção em 3 perguntas que eu vou fazer para vocês esta noite, antes de começar a leitura. A primeira delas é: quem você tem sido? A segunda pergunta: pelo que você tem vivido? E a terceira pergunta: onde você quer chegar? O tema desta noite, meus irmãos, é: para agradecer é preciso abandonar o orgulho. Eu deixei um slide com os meninos, eu não sei se vai conseguir passar. Para agradecer é preciso abandonar o orgulho. O texto desta noite está em 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 19. Gostaria que os irmãos abrissem as Sagradas Escrituras no tema de hoje. Quem encontrou diz amém? Amém. Vou ler bem pausadamente para prestarem atenção. Naquele tempo, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. E de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levando uma criança cativa, uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor tivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: eu enviarei uma carta ao rei de Israel, então vá. Então Naamã abriu, partiu e levou consigo 340 quilos de prata,
72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus para poder tirar a vida ou dá-la? Para que este rei envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu o que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Eu pensava, mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente viria para falar comigo. Ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria as mãos sobre o lugar da lepra e restaurada seria o leproso. Por acaso não são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficaria limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém, ele respondeu: tão certo como me vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este teu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas se o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu lado e pegar em meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Aleluia, aleluia, irmãos. Irmãos, eu vou começar com o primeiro tema desta noite para todos os irmãos, que vai ser a primeira pergunta que eu fiz. Eu preparei um culto de estudo esta noite e vou estudar com os irmãos este texto, que ele é muito rico.
Quem você tem sido? Eu pedi para os irmãos prestarem atenção esta noite, e o primeiro tema desta noite é: quem você tem sido? Vamos entender um pouco do texto e os personagens deste texto esta noite. O nome Naamã significa agradável ou aprazível. Porém, este homem cometido de uma doença muito grave, a lepra, ele não deveria ser assim, agradável. E também Naamã era um homem muito importante. E já vemos isto logo no primeiro versículo, que ressalta: ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era acometido de lepra. Vamos ver nesta narrativa também, logo de primeira, que ele tinha uma doença muito grave. E como na quarta-feira passada, o nosso irmão Lucas falou sobre o leproso, eu venho falar de outro leproso. Então os irmãos já sabem o que era a lepra naquela época, o que causava com a pessoa naquela época. Então nós vamos ver que diante dessa situação, na qual a lepra era a doença incurável, como nós temos nessa época agora, também várias doenças sem solução, apesar de tudo, Naamã tinha prestígio. Preste atenção, irmão, no que eu estou falando com vocês. Naamã tinha prestígio. Prestígio esse que colocou em um patamar melhor que todos os acometidos pela doença naquela época. Ele não era humilhado. Ele era até exaltado pelo cargo que ele tinha. Agora eu vou falar para vocês da prisioneira de Naamã. A atitude dessa menina poderia ser contemplamente diferente, tendo em vista que ela foi levada prisioneira para outro país, para trabalhar como criada, como escrava. Preste bem atenção na situação dessa menina. No entanto, ela apresentou uma solução para aqueles que poderiam ser considerados seus inimigos. Desta forma, podemos perceber que a israelita tinha a característica de alguém que estava cheia do Espírito Santo de Deus. E é esta a atitude que eu digo esta noite, que cada um de nós que é cristão devemos ser acometidos. Vou falar agora do rei da Síria. No verso 4 diz assim: então entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim disse a criada que é da terra de Israel. Olha bem essa situação. O rei da Síria provavelmente tinha grande estima pelo seu servo de guerra, porque Naamã era um servo vitorioso, ele era um comandante e ele era temido. Então, logo de cara, nós vamos ver uma coisa: a cura que Naamã precisava não era somente para ele, o rei também necessitava. O rei necessitava daquele comandante estar limpo, estar feliz, estar tranquilo, estar propício a ganhar mais guerras. E toda a nação em que Naamã estava também precisava de Naamã daquele jeito. Isso é o que nós vamos ver aqui então. Eu estou tentando dizer a vocês o seguinte: todos nós temos amigos ao qual precisa de cada um de nós bons em nossas vidas. Cada um de nós, quando estamos passando por dificuldade, tem alguém do lado que precisa que estejamos bem. E logo no versículo 5 diz assim: e o rei da Síria disse: vai lá, vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de pratas e 6.000 peças de ouro e 10 mudas de vestes. Eu usei 2 tipos de Bíblia para falar para vocês esta noite. Esta minha lida, corrigida e simplificada.
E essa agora que eu estou lendo para vocês é a mais original. Isso é o que vemos agora. O homem tentando comprar todos esses valores. Eram as ofertas, esses valores que levou era oferta para chegar e entregar na mão de quem? Do profeta, para o profeta fazer a cura para ele. E quando nós temos qualquer coisa em nossas vidas, a primeira coisa que a gente pensa é que não temos dinheiro para pagar um médico, não temos dinheiro para pagar isso, não temos dinheiro para pagar aquilo. Nós sempre pensamos em pagar as coisas que vêm de Deus. No entanto, tudo que Deus nos oferece é de graça e as riquezas não podem comprar. E é fato que atualmente muitos líderes religiosos ou mesmo profetas deixam essa imagem de um Senhor que demonstra a seus milagres apenas por dinheiro, soberba, ganância, por glória própria. Nós temos isso todo dia em nossas vidas, não é, irmãos? Dinheiro é a primeira peça que entra em nossa dificuldade. É isso que o inimigo usa para falar com a gente direto, que nós precisamos dele. Assim, é necessário ter muito cuidado com pessoas, doutrinas falsas, que passam uma ideia errônea de Deus. Eu vou falar agora do temor do rei de Israel. Eu estou falando simplesmente dos personagens dessa noite. Versículo 6 e 7 diz assim: E ele trouxe a carta até o rei de Israel, dizendo: Agora, quando esta carta chegar a ti, eis que com ela enviei-te Naamã, o meu servo, para que possas recuperá-lo de sua lepra. E sucedeu, quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e fazer viver? Para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra? Portanto, considerai, insisto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. Não era a missão do rei, a missão era do profeta. O rei de Israel sabia que ele não tinha poderes para curar a lepra de Naamã, e por isso se encheu de medo, pois acreditou que essa era uma estratégia para iniciar um confronto, e o exército sírio era poderoso. Em paralelo com o cenário no mundo atual, grande parcela de nós cristãos, entre aspas, perdemos a fé em Deus e a solução para os nossos problemas. E acabamos depositando esperança em outros meios que no momento parecem mais viáveis, sem consultar o nosso Pai. Confiam em políticos, falsos líderes religiosos, em diagnósticos, em adivinhos e muito mais. Porém, é fato que em todas as épocas, o único que pode mudar o cenário de nossas vidas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agora vou passar para o segundo tópico. Gostaria que os irmãos prestassem atenção, que é a segunda pergunta: pelo que você tem vivido? Enquanto leio, enquanto explico as explicações que eu fiz minuciosas, gostaria que cada um de vocês prestasse muita atenção na resposta da pergunta. Ela é individual, ela é sua. Pelo que você tem vivido? No versículo 8, diz assim: E assim sucedeu quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu o que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. A pergunta de Eliseu é simples. Ele perguntou: Por que rasgastes as tuas vestes? O profeta não enxerga motivos para se desesperar, diferentemente do rei, pois os dois tinham visões diferentes. Nós, como rei, vemos obstáculos em tudo em nossas vidas. Enquanto Eliseu
já sabe que Deus tem a solução. O rei olha para a sua pequenez diante de um exército poderoso que pode aniquilá-lo e sua nação. Quem tem intimidade com Deus cresce em maturidade, tem o Espírito Santo, confia, espera e aguarda nos braços do Pai, como fez Eliseu. Eu vou falar para vocês rapidamente sobre o versículo 9 e 10, que diz assim: assim Naamã veio com os seus cavalos e com suas carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Preste bem atenção. O 10 diz assim: Eliseu enviou um mensageiro a ele dizendo: vai, te lava no Jordão 7 vezes e a tua carne virá novamente a ti e tu serás limpo. Olha que interessante. Eu estou falando agora para vocês da recepção do profeta. Quando você vai receber alguém em sua casa, a primeira coisa que você faz é tratá-lo bem. E se essa pessoa for importante, melhor ainda. Não é assim? Eu saí daqui e fui terça-feira para receber um título de honra ao mérito em Vitória. Fui com o pastor e fui bem arrumado. Eu fui de terno, gravata, fui tudo arrumado, que eu fui receber. Aí hoje eu falei com a minha esposa: eu vou para lá, vou falar da palavra de Deus, eu vou meio arrumado. Porque se eu fui receber uma honra aí humana, bem arrumado, por que eu não vou chegar na casa do Pai bem arrumado? Então, isso que eu vou falar para vocês aqui hoje, é o que aconteceu com Naamã. Ele chega na casa do profeta e o profeta faz isso com ele. O profeta nem sequer chega até ele. O profeta manda um servo até ele. Eliseu não tem postura de dizer que Naamã era uma pessoa que mereceria aquela sua presença dele. Preste bem atenção. E aconteceu o seguinte no versículo 11: porém Naamã ficou irado e foi-se embora e disse: eis que pensei, ele certamente sairia de mim e se poria de pé diante de mim, e chamaria o nome do Senhor, seu Deus, bateria com as mãos no local da lepra e restauraria a minha carne. Olha o que Naamã pensou. Certamente é claro que ele era recebido entre todas as pessoas cheias de honraria. Apesar da sua lepra, ele não era humilhado. Ele era o cara, ele era o general, ele era um cara que todo mundo tinha medo, ele era corajoso. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: que desta forma ele demonstrou o seu orgulho, o orgulho que ele tinha no coração. Apesar da doença, Naamã tinha um orgulho. Deste modo, é necessário uma mudança de postura em cada um de nós, e para isso devemos ler a Bíblia, não de qualquer maneira. Mas é importante saber como ler a Bíblia, e ter o alimento diário que nos fortalece e nos torna verdadeiros cristãos, estudando e entendendo a palavra. A palavra nos é o alimento diário. Não podemos esquecer disso. Nós não procuramos nos alimentar bem do melhor, mastigando direito, nos fartando, assim que sentimos vontade de comer, não é verdade? Então nós precisamos ter mais vontade de ler e entender a Bíblia. O terceiro tópico desta noite: onde você quer chegar? O olhar natural de Naamã não viu que a sua cura viria de Israel. No verso 12, ele disse: não são Abana e Farpar, os rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim, ele se volveu e partiu em fúria.
Naquela época, Abana e Farpar eram os mais belos rios, mais claros, mais límpidos, enquanto o Rio Jordão, a água era escura, barrenta. E então, logo em seguida, nós vimos, mas ele não enxergou que o milagre dele não viria daquelas águas claras, águas limpas, mas viria de Israel. Ele não viu a simplicidade do milagre de Deus na vida dele. Como era simples, ele simplesmente entrar no rio e mergulhar. Foi tanto que foi preciso que um servo chegasse perto dele e indagá-lo: Senhor, se o profeta tivesse pedido ao Senhor para fazer grandes coisas, não teria feito? Se ele pediu uma coisa tão fácil, por que não fazes? Em quantas vezes em nossas vidas somos indagados, as pessoas que estão do nosso lado, pelas ações que nós fizemos, pelo orgulho que nós temos na nossa caminhada. Quantas vezes? E não posso deixar de falar da cura de Naamã. Vou ler o versículo 14, que diz assim: Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele se foi limpo. Aleluia, glórias ao Senhor por este momento, que é um momento tão esperado em nossas vidas. Nós temos que saber uma coisa: apenas a misericórdia do Senhor que nos concede a salvação. Nós temos que prestar atenção nisso, irmãos. Orgulho é coisa que nós não podemos ter. E apesar desta relutância, Naamã, ele entrou nas águas 7 vezes, se banhou, e eu não poderia dizer e deixar de falar desses 7 mergulhos. O primeiro mergulho é o mergulho da humilhação. Naamã precisava humilhar-se perante Deus para que Deus o exaltasse. O segundo mergulho era a quebra de orgulho. Presta atenção. A primeira vez ele mergulhou porque ele precisava humilhar. Agora ele precisava quebrar o orgulho. Naamã se orgulhava dos rios de Damasco, achava humilhante mergulhar nas águas barrentas do rio Jordão, precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado. O terceiro mergulho, o mergulho da fé. Naamã, ele tinha uma postura de crer no que via. Ele precisava que o profeta tocasse nele, chegasse perto dele, invocasse o nome do Senhor. E este mergulho, o terceiro mergulho, o mergulho da fé, era para dizer a ele que ele precisava confiar, ter fé. Quantas vezes aqui na igreja o pastor já disse, confiar em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. O quarto mergulho era o mergulho da obediência. Naamã achou muito simples aquele pedido. Ele queria fazer algo grande, grandioso. Quantas vezes achamos que Deus não pode fazer nada por nós porque nós não conseguimos fazer algo grandioso para Deus? Ele precisava daquele quinto mergulho, do quarto mergulho que eu estou falando, gente, o mergulho da obediência. Ele precisava obedecer a Deus. Ele precisava saber que era simples, mas ele poderia fazer. Então ele teria que obedecer a Deus. O quinto mergulho é o mergulho da restauração. Presta atenção, quinto mergulho, restauração. Depois de humilhar, quebrar o orgulho, crer, obedecer, ele precisava mergulhar para restaurar a sua vida. É o que nós precisamos. Mergulhar no batismo e restaurar nossas vidas. O sexto mergulho,
mergulho da gratidão. Naamã, ele possuía uma coisa positiva na vida dele. Nós podemos ler aqui que ele era grato. Tudo que nós lemos aqui mostrou que ele era grato. Ele sabia agradecer. É tanto que, mesmo oferecendo presentes para Eliseu, Eliseu recusando, o que aconteceu? Ele foi embora tranquilamente, grato ao Senhor. Ele foi grato ao Senhor. E o sétimo mergulho, o mergulho da adoração. Naamã adorava outros deuses, porém, quando recebeu o milagre de Deus de Israel, ele se propôs a adorar somente a quem? O nosso verdadeiro Deus. Quantas vezes nós pegamos não seguindo as instruções do nosso Deus, em relutância nas provações diárias, somos cristãos e temos que saber uma coisa, que isso não nos tira das provações, mas nos coloca nela todos os dias. E temos que passar como verdadeiros adoradores. Não há melhor lugar do que estar diante da vontade de Deus. Não é diante de Deus, é diante da vontade do Pai. Nós temos que acreditar, de crer que Deus só quer o bom para a gente, Ele não quer pior. Mas se nós estamos passando uma provação, é porque nós precisamos, irmãos. Eu vou ler o versículo 15 e 16, porque Deus me tocou muito quando eu li esse versículo. Presta atenção. E ele retornou ao homem de Deus, e ele e toda a sua companhia, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Agora, portanto, suplico-te, receba uma bênção do teu servo. Porém, ele lhe disse: como vive o Senhor, diante de quem me ponho de pé, não quero receber nada. E ele insistiu para que ele a recebesse, mas ele se recusou. No outro versículo nós vemos que Naamã falou assim: ele deveria vir até mim e se pôr de pé. E aqui Eliseu responde: como vive o Senhor, diante de quem me ponho de pé. Eliseu não foi lá, Eliseu não ouviu ele falar. Eliseu está respondendo aqui. Ele só ficou de pé diante do nosso Senhor. Nós não podemos nos ajoelhar perante humanos, perante homens. Naamã reconhece o poder de Deus, a virtude da lepra, que era uma doença, como todo mundo sabe. Ele precisou ser curado para poder ter isso. E nós temos que ter ciência de que não se compra um verdadeiro adorador, que vive sem orgulho e se contenta com o suprimento diário de Deus em nossas vidas. Essa é a verdadeira prosperidade, como já ouvimos aqui. A conversão de Naamã. Naamã, após a sua cura, foi de tal ponto convertido que sentiu necessidade de oferecer sacrifícios a um verdadeiro Deus e não a deus pagãos, como era de costume na Síria. Além disso, Naamã percebeu que Israel era o local certo para fazer isso, tanto que levou terra para sacrifício. Ele pediu 2 mulas com terra. E nós vamos ver o seguinte: depois que acontece cura em nossas vidas, nós paramos de agradecer a Deus. Parece que até paramos de pedir a Deus, paramos com tudo, porque falamos: não, agora acabou. Naamã não se esqueceu, ele carregou 2 mulas de terra para a terra dele, para poder fazer os holocaustos e os sacrifícios em cima da terra de Israel. E nós esquecemos, assim que ganhamos a cura, de voltar à igreja. Nós vamos para casa e falamos: não, vamos cultuar aqui em casa mesmo. Estou em casa, estou tranquilo, estou com Deus, estou bem. Comunhão com os irmãos, o altar do Senhor. Irmãos, eu não li sobre o servo de Eliseu, Geazi, mas eu vou entrar
no contexto, sem muito ir a fundo, porque não posso deixar de falar pela simbologia. É uma que ele usa aqui para anular a graça de Deus. Ele pensa em receber por aquilo que é dado graças, de graça pelo Senhor. A cura de Naamã, e o orgulho e a ganância novamente, com isto, o servo de Eliseu estava anulando a graça de Deus. É muito comum, após um grande milagre que acontecer em nossas vidas, aparecer pessoas querendo se engrandecer, gabar-se, enaltecer-se, querer receber mérito para si. Este é o mesmo comportamento que o servo teve em mentir para conseguir benefícios para si próprio. Tal comportamento é totalmente reprovável diante dos olhos de Deus e incoerente com as Sagradas Escrituras. Tendo em vista que tudo que Deus oferece foi de graça, é de graça, por meio de sua bondade e misericórdia para com os seus filhos. Após este acontecimento, percebemos a partir do 2 Reis, capítulo 6, que Geazi não faz mais companhia para o profeta, já que luz não se mistura com as trevas. Após Geazi ter mentido para Naamã, esse pecou mentindo novamente para Eliseu, sem ter demonstrado arrependimento, e infelizmente este é o preço dos delitos, geram com o pecado, e quando a gente não se arrepende. Por isso, precisamos nos banhar nas águas do arrependimento, e não cometer mais esse tipo de pecado. A partir do batismo, nós temos que mudar por completamente o nosso coração. Porque o nosso coração é pecaminoso, o nosso coração só quer as coisas boas. E quem diz que pecado não é bom, né? Então nosso coração só busca coisas boas para a gente, só quer coisa boa. Mas às vezes nós temos que frear este nosso coração. Nós temos que nos conter, nos moldar. A conclusão desta noite: todo dia Deus pensa em nós, toda hora Deus cuida de nós, a cada minuto Deus se importa conosco, porque a cada segundo Deus nos ama. Ele está usando as situações, se Ele não muda, para nos moldar e mudar a nossa história. Entre tempestades de nossas vidas, sobre as águas, nas mãos de Jesus. Eu vou falar rapidamente para vocês o seguinte: o que eu quis dizer com esse contexto. Eu não vou citar a historinha como eu gosto de contar, eu vou citar eu para vocês, num rápido e breve. Vocês estão me vendo aqui, toda vez que eu vim pregar, que eu estava olhando as minhas outras pregações, eu estava de colete, eu estava com dificuldade de andar, mas hoje eu subi sozinho, eu caminhei sozinho. Na glória do Senhor, eu ouvi uma coisa essa semana que me encheu de alegria pela palavra do Senhor. O pastor falou com a minha esposa aqui na quarta-feira, que é a coisa que ele mais se encheu de alegria, de me ver andar no centro de Vitória. Eu não tinha visto tanto quanto eu estou melhor para andar. E eu vou falar uma coisa para vocês, para quem me conhece: Deus faz milagres na vida de cada um de nós, e nós temos que ver isso, irmãos, é no momento agora, que entramos aqui nesta casa. Nós temos que ver que temos milagres em nossa vida todo dia. E nós não precisamos de ficar choramingando, não, porque temos. Eu senti uma dor excruciante, a dor que me fazia parar de caminhar, mas eu não parava de caminhar, eu continuava a caminhar, porque eu sabia que o Senhor estava comigo. Quantas vezes nessa casa já apareceu vários profetas dizendo: tem cura para você, irmão. O Senhor em sonhos falou comigo: vai ter cura na sua vida. Mas quando a cura chegar, ninguém vai poder se apropriar dessa cura, porque fui eu, o Senhor, que te dei essa cura. Em sonho, Ele falou comigo. Ele falou assim: ó, eu vou te dar essa cura, ninguém vai se apropriar dela, porque a cura quem te deu sou eu, e você vai saber desta maneira. Quando essa cura chegar até você, você vai saber que ninguém te tocou. E foi dito e feito. Eu estava em casa, o pastor comunicou que sairia daqui um anjo e levaria para mim o refrigério. Logo em seguida,
eu fiz uma pergunta para Deus, por justamente olhar quem está do lado. Eu ficava, Senhor, eu estou sentindo ainda uma queimaçãozinha, eu estou sentindo uma dorzinha aqui, eu estou sentindo uma coisinha ali, a doença ainda não está andando. Aí a pessoa falou comigo assim: Deus, quando te der a cura, vai te dar a cura total. Deus vai limpar tudo. Todo mundo chegava na loja e falava isso. Tinha até pessoas que foram orar para mim e falaram comigo que ainda não chegou a cura. Irmãos, eu deitei em casa, dormi, tive um sonho com Deus, no local onde eu sempre estou, sentado numa pedra, num lugar ermo, com a árvore sem folha. Mas nessa dia, eu olhei para o lado, e como eu gosto de escrever, eu gosto de prestar atenção em tudo que me passa durante o dia, aonde eu vou. Dessa vez, neste sonho, eu notei que tinha folhas na árvore. E o Senhor me fez uma pergunta: você quer a cura ou quer a limpeza? Eu fiquei sem falar nada com Deus, porque a única coisa que meu coração quer é a cura. Mas Deus falou comigo uma coisa: vou falar uma coisa com você. Nem meu filho, que desceu na terra, sofreu por cada um de vocês, desceu aí a morte, venceu a morte, subiu aos céus, nem ele subiu sem cicatrizes. Irmãos, é um pouco forte. Eu começo a chorar toda vez que eu começo a falar sobre isso. Mas foi muito forte, porque eu acordei, era 13 e pouca da noite, e quando eu abri a Bíblia, justamente na passagem onde Jesus estava falando com Tomé: vê, toca na minha ferida, olha as minhas mãos. Aí eu falei: Senhor, toda vez que eu leio essa passagem, ou que eu continuo lendo a Bíblia, que eu vou pregar, que eu falo alguma coisa, eu nunca preguei sobre isso, porque para mim o Senhor está lá em cima, vestido de branco, está limpo. Mas irmãos, Jesus foi furado as mãos, furado os pés, foi vasalado do seu lado, e de fato ele tem cicatrizes. E aí, como um de nós, como eu, que sou apenas eu, vou querer limpeza de corpo, limpeza de tudo quanto é coisa, tirar cicatrizes? As cicatrizes, elas apenas nos ensinam. Quem é o irmão que está aqui, que me conhece eu? Levanta a mão, por favor, quem estava aqui, me conheceu antigamente. Então, deixa eu falar com vocês uma coisa. As cicatrizes contam mais história, não contam? Lá na loja, passa a gente na loja e passa direto, de repente volta assim e faz assim: opa, uai, vem cá, vem cá. Aí começa a me perguntar o que aconteceu na minha vida. E eu falo do meu Deus vivo, o Deus que me construiu, me reconstruiu, me moldou de novo como um olheiro que Ele é. Deus falou comigo também, e a irmã Lara, a filha da Glória, ela me parou na esquina e falou comigo assim: vem cá, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, na hora eu falei com ela, Deus falou uma coisa comigo na sexta-feira, e falou comigo que durante a semana um profeta ia confirmar. Eu acho que você vai confirmar. Deus falou comigo o seguinte, e falou com ela para confirmar para mim, que Ele ia me honrar, e que Ele ia me reconstruir minha família, que Ele ia reconstruir a minha vida, de formas muito incomum, que nem eu ia acreditar. E Ele falou comigo: a sua família já está refeita. Eu perdi a minha família pela doença, pela arrogância, pelo orgulho, mas casei de novo. Tenho uma esposa maravilhosa que está sentada ali, que durante o longo da minha doença conseguiu me suportar, né? Falar assim. E Deus está fazendo milagres e milagres em minha vida, desde esse dia para cá, que até eu estou duvidando, irmãos. Se você pegar um copo, colocar água nesse copo, e pegar uma garrafa de 5 litros de café, colocar em cima desse copo e começar a deixar ali, entornando, a água vai acabar toda até ficar café, não vai? Então, o milagre da minha vida está entrando tanto
tanto milagre na minha vida que eu não estou conseguindo suportar. Eu estou agradecendo a Deus e agradecendo a Deus. Eu vou lançar o meu segundo livro. Eu coloquei o livro num canal que chama Uniclap, coloquei lá, tinha 9.000 pessoas com livros, o livro ficou lá parado, não vendia, não fazia nada, eu que tinha que correr atrás. De repente, do nada, apareceu uma pessoa e falou: sou olheiro de uma editora. Aí o cara me pediu, o livro já está indo de vento e polpa. Eu entrei entre 1.500 poetas, escritores brasileiros, e eu fiquei entre os 250 melhores do Brasil. Fiz uma honraria para mim, eles fizeram uma honraria para mim, de um certificado via online, e eu achei que ia fazer um lançamento para pessoas comuns, só tinha pessoas de grande porte, prefeitos, pessoas de renome em cada país para poder ver essa live. Eles entregaram para mim um certificado de melhor poeta do Brasil. Logo em seguida, apareceu no meu celular uma mensagem de um vereador querendo conversar comigo, porque queria fazer para mim um certificado, um papelzinho lá, falando lá e tal, do meu trabalho capixaba. Eu falei, beleza, vou lá ver. Aí quando eu cheguei lá, não era apenas um certificado, era um título de honra ao mérito. E o título está escrito lá no lugar lá da cultura, assinei para eles via online. E o meu livro vai ficar lá na Biblioteca Capixaba. Eu me tornei também um cidadão capixaba, por causa da minha obra capixaba. Então eu vou falar com vocês, irmãos, eu vou morrer, eu vou para dentro do caixão, eu vou virar pó. Mas a minha arte me deixou imortalizado. Mas o que eu estou buscando não é isso. Mas Deus está me honrando. Eu estou buscando morrer e encontrar a vida eterna. É isso que cada um de nós queremos. Mas Deus nos pede uma coisa, Ele nos pede para conduzir a nossa vida em busca da terra prometida, que é a vida eterna. Mas também nos fala para viver bem aqui na terra, para dar bons testemunhos, irmãos. E eu estou aqui trazendo para vocês o testemunho do milagre que Deus fez em mim, e que Ele vem fazendo há muitos anos em minha vida. Eu não sabia, eu não acharia que eu ia conseguir chegar a fazer 40 e poucos anos, muito mais 49 que eu vou fazer na sexta-feira. Graças ao Senhor Deus, e vou fazer dessa vez andando bem, pulando bem. E vou falar uma coisa com os irmãos, eu estou com um buraquinho ainda na perna aqui ainda, que dá para colocar um dedo nele aqui. Meu osso está com buraco, eu estou com cicatrizes, mas as cicatrizes estão me mostrando que eu consigo atravessar barreiras, que eu consigo suportar as coisas no Deus que eu tenho. E é esse Deus que eu tenho, que está com você também, que você o tem. Não adianta falar, irmão, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu não mereço. Merece, porque Deus não te esquece, Deus te ama essa noite, e Ele falou e fala com você todos os dias, através de amigos, através da palavra do pastor, a palavra da palavra aqui na frente. E eu digo uma coisa para vocês, não fique em casa, não ache que ficar em casa, sentado num banco, vai deixar você tranquilo. Nós somos templos de Deus, mas a comunhão que aqui está é o templo maior de Deus. E eu falo com vocês, irmãos, acredite que sofrimento, eu sei o que é, dor, eu sei o que é. Mas eu digo uma coisa para vocês, em cada momento da minha vida, vim aqui pregar para vocês, e todos os irmãos aqui me conhecem, que quando me via de cara triste, eu chorando, era porque a dor não dava mais para mim aguentar, mas mesmo assim eu sorria, e agradecia ao Senhor por saber que aqui na igreja, cada um de vocês falava comigo, aguenta, irmão, porque Deus tem milagre na sua vida. Então essa noite eu deixo para vocês a palavra de Deus, que eu digo para vocês, que eu me sinto, e eu sei que sou, abençoado por Deus em toda a minha vida, e cada um de nós somos. Eu quero dizer, irmão, Deus te ama. Não adianta outra pessoa falar isso para você, não. Se você não disser para você, Deus me ama, e saber que Deus te ama, porque como aquela menina perdoou os seus opressores, nós temos que perdoar os nossos opressores, mesmo que esse seja nós mesmos.
E é essa palavra que eu deixo para vocês esta noite. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nos faz milagres todo dia e é o Senhor de nossas vidas. E para Ele toda a honra e toda a glória. Palmas para Jesus, irmãos.